Você já ouviu falar em especialização precoce? Eu sou Jerônimo Marana, educador em artes marciais, e nesse vídeo eu vou falar sobre esse assunto, explicar como isso acontece e como afeta nas artes marciais. E lembrando que o filme nunca é melhor do que o livro, então se você quiser saber mais sobre esse assunto, clica no link aqui embaixo para acessar o meu artigo. Inclusive lá eu estou apontando alguns estudos sobre especialização precoce que eu vou citar nesse vídeo aqui. Bom, então sabe aqueles vídeos de criança praticando arte marcial e fazendo tudo tão bem quanto o adulto? Se você não sabe do que eu estou falando ou se você não lembra, eu vou deixar um vídeo aqui em cima para você dar uma olhada e entender o que é isso, para você saber do que eu estou falando. Bom, geralmente praticante de arte marcial, quando vê esses vídeos, acha fantástico, né? Acha lindo, fala que quer que o seu filho seja assim, né? Eu vejo muito comentário, pessoa marcando amigo, amiga na rede social e falando, olha meu filho aqui no futuro, coisa do tipo. Bom, especialização é um processo que todo mundo precisa passar se quiser se aprofundar, se quiser melhorar, atingir um alto nível em determinada modalidade ou se aprofundar em determinado assunto. Especialização precoce, como o próprio nome fala, é se especializar mais cedo, se especializar antes da hora, antes do tempo. Você pode estar pensando que isso é bom, quanto mais cedo alguém se especializar em uma modalidade, melhor. Mas na verdade não é. Especialização precoce é causa de um monte de problema e de abandono precoce de uma modalidade. Bom, então a especialização precoce acontece na infância e é responsável pelo abandono precoce de uma modalidade, ou seja, a criança para de praticar a modalidade antes do que seria desejado. Isso acontece quando o processo que deveria ser de aprendizado é substituído pelo treinamento. E o treinamento ele deve acontecer na adolescência, no período da puberdade, quando o corpo já está mais preparado para esse tipo de estímulo repetitivo que é necessário no treinamento. Então, o corpo da criança não está preparado ainda, seja estrutura muscular, estrutura óssea, articular, para o processo de treinamento. A criança precisa aprender, que é ganhar, desenvolver habilidades e não se aperfeiçoar, se aprofundar na modalidade. Inclusive tem um estudo feito com ex-atletas de natação que abandonaram a modalidade precocemente e que mostra uma relação com a especialização precoce. Então, durante a infância foram cobrados resultados esportivos desses atletas quando ainda não era o momento certo disso ser feito. Por outro lado, existe um estudo feito com jogadores profissionais de vôlei que mostra que a grande maioria deles teve uma vivência com um maior número de modalidades durante a infância e começou o processo de especialização na adolescência, depois dos 12 anos de idade. Então, quando a criança se especializa em uma modalidade muito cedo, ela fica muito boa naquilo, só que ela acaba deixando de desenvolver outras habilidades que seriam importantes para o desenvolvimento motor dela. Então a criança fica muito boa nas artes marciais, por exemplo, mas cresce com defasagem motora em outras habilidades que ela deveria ter desenvolvido. Isso pode gerar lesões e fazer com que essas crianças abandonem a modalidade por causa dessas lesões. Não estou dizendo que todo mundo que passa pela especialização precoce vai ter lesões no futuro ou vai abandonar a modalidade, mas normalmente é isso que acontece, se não por lesão, por outros fatores, pelo cansaço, por enjoar, por adquirir um trauma com a modalidade, uma aversão àquela modalidade e parar de praticar por causa disso. Você pode até estar pensando que lá na China tem um monte de criança que se especializa na infância e cresce com bons resultados, se mantém na modalidade e tem bons resultados esportivos na vida adulta. Pode ser, isso é verdade, acontece realmente. Só que a China tem uma mão de obra muito grande, tem muito recurso humano, isso é, tem muita gente para praticar a modalidade. Então muita gente começa e para, muita criança se machuca, adquire lesão, adquire trauma, adquire aversão à modalidade e para até que um ou outro seja encontrado que consiga ficar na modalidade por vários anos. Então, geralmente, a maioria das crianças vai abandonar a modalidade por causa da especialização precoce. Então, como fazer para evitar que isso aconteça e fazer com que seu filho continue nas artes marciais por vários anos ou para fazer com que os seus alunos evitem de abandonar a academia e continuem praticando arte marcial por vários anos? Bom, o objetivo da aula para criança
é fazer a criança gostar da modalidade e desenvolver as habilidades básicas necessárias para que no futuro, lá no período da puberdade, na adolescência, ela comece o processo de treinamento e de se aprofundar na modalidade. Então, a aula para criança não pode ser monótona, não pode ser repetitiva. Normalmente, as aulas de arte marcial para criança são aulas com muita repetição, que o professor conta e o aluno tem que repetir, e é uma característica de aula para adultos e não de aula para as crianças. E aí, para ficar uma aula mais atrativa para as crianças, muitos professores colocam uma brincadeira no final da aula, geralmente uma brincadeira que não tem nada a ver com as habilidades e com o conteúdo de artes marciais. Então já tem muitos anos que eu vejo em vários lugares, as crianças chegam na aula de arte marcial e desde o começo já estão perguntando para o professor se naquele dia vai ter brincadeira no final da aula. Por quê? Porque a aula de arte marcial é muito monótona, muito chata para a criança e a brincadeira do final é mais interessante do que praticar a arte marcial em si. Então, para mudar isso, é preciso fazer com que a aula de arte marcial para criança seja divertida, que não seja uma coisa repetitiva e maçante. Então, para que a aula se torne mais atrativa para a criança, ao invés de fazer uma brincadeira completamente descontextualizada com a arte marcial no final da aula, é melhor transformar toda a arte marcial em brincadeira. Fazer com que a criança brinque de lutar, que ela brinque de arte marcial, e assim você vai juntar o útil ao agradável. Você vai ensinar arte marcial para a criança e você vai aproveitar a vontade que ela tem de brincar para tornar a aula mais atrativa. Então isso vai evitar que a criança perca o foco, que a atenção dela se desvie para outra coisa e que ela fique perguntando para você se vai ter brincadeira ou não. Pode ter certeza que isso funciona. Já apliquei e aplico muito isso. E se você quiser saber como fazer isso da melhor maneira, dá uma olhada no link aqui embaixo na descrição desse vídeo, onde eu falo um pouquinho mais sobre isso. Então é isso, espero que você tenha gostado desse assunto. Se você quiser saber mais sobre ele, não se esqueça de clicar no link aqui embaixo para o meu artigo, onde eu abordo esse tema um pouquinho melhor. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal e clique no sininho para ativar as notificações e receber o aviso de todos os novos vídeos que eu postar. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e assista os outros vídeos que eu estou deixando aqui na tela para você. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.